Colossenses 1, de 1 a 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo, esse Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. E desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Amém? Glória a Deus. Só de ler já dá para ficar um pouquinho mal. Mas hoje eu quero falar das virtudes do Evangelho de Cristo, irmãos. São tantas virtudes mesmo em meio a tanta simplicidade. Mesmo em meio a palavras que parecem ser corriqueiras para nós, existem tantas virtudes no Evangelho de Cristo. Na verdade, o Evangelho de Cristo é mais abrangente do que aquilo que a nossa mente consegue mensurar. Quando Paulo diz que esse Evangelho que está sendo propagado por todo mundo vai frutificando e crescendo, Paulo estava dizendo em algo que é imparável. Quem pode conter o Evangelho de Cristo? Quem pode parar o Evangelho de ser apregoado? Quem é que pode deter as Escrituras de cumprir o papel pelas quais elas foram determinadas? A palavra do Senhor é como a chuva e a neve que cai do céu e para lá não volta, enquanto não cumprir tudo aquilo que lhe apraz. Ninguém pode parar o Evangelho. Homens já tentaram, cidades já tentaram, imperadores já tentaram, irmãos, fortalezas já tentaram, mas ninguém teve o êxito de parar o Evangelho de Cristo Jesus. E não terá, irmãos. Esse Evangelho vai frutificando. E existem tantas coisas que nós podemos aprender acerca do Evangelho. A primeira coisa que me salta aos olhos aqui, é aquilo que só o Evangelho consegue produzir. E o que é isso, pastor? Só o Evangelho consegue produzir um relacionamento fraternal. Só o Evangelho. Só o Evangelho consegue unir pretos e brancos, amarelos, coreanos, japoneses, e o que quer que seja, rico, pobre, douto, indouto e assim por diante. Qual é um outro meio que consegue trazer esse amor fraternal, senão o Evangelho? Quando os muros de Berlim nem estavam caídos, um homem chamado Billy Graham foi pregar lá o Evangelho. Porque o Evangelho, ele promove essa questão fraternal. Irmãos, deixa eu dizer para você uma coisa. Eu não sei quantos de vocês já tiveram o privilégio de ir para outras nações. Levante a mão. Levante a mão. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pessoas. Podia ter mais um, né, irmão? Opa, tem uma mãozinha, 14. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu dizer para você, quando você chega em qualquer lugar do mundo, que você encontra uma pessoa que foi alcançada pelo Evangelho, ainda que você não fale a mesma língua dela, você consegue perceber algo gerado por Cristo Jesus. É como se você se aproximasse, irmãos, e aquela pessoa naquele ambiente espiritual, quando ela começa a dizer algo, você já testifica no Espírito, aí está o meu irmão.
Aí está uma irmã, aí está uma pessoa que foi alcançada pela mesma graça, pela mesma palavra poderosa, pelo mesmo sacrifício da cruz, pelo mesmo Senhor. Porque o Evangelho une. Pastor, por que você está dizendo isso? Analise o versículo 1. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis, irmãos que estão em Cristo, em Colossos. Irmãos, deixa eu dizer para você algo. O homem que escreveu essa carta, Paulo, era patente altíssima. Um camarada fora da curva, fora da caixa e fora de tudo aquilo mais que você consiga imaginar. Para você ter uma ideia, o Novo Testamento tem 27 cartas. Das 27 cartas, esse irmão só escreveu 14. E quando ele escreve essa carta aos Colossenses, ele faz algo que comprova o amor fraternal do Evangelho. Ele diz assim: olha, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Timóteo nessa época, queridos, sabe quem era Timóteo? Era um menino que não tinha referência paterna, era um menino que havia sido criado pela sua mãe Eunice, doutrinado pela sua avó Lóide, e era doente ainda. A Bíblia fala que ele tinha úlcera, tinha uma doença no estômago. E Paulo, um homem extremamente dotado, um homem extremamente gabaritado, ele faz questão de incluir Timóteo, aquele pelo qual foi unido a ele na sua primeira viagem missionária, em 7 cartas que ele escreve, das 14. Sim, eu digo 14, você pode pensar que é 13. Mas aí só é uma divergência teológica, fica tranquilo. Das 7 cartas que ele escreve, ele menciona Timóteo em 7. E para amarrar o negócio direitinho, para fechar a conta, ele ainda escreve 2 diretamente para aquele garoto. O que eu aprendo com isso? É que o Evangelho é capaz de unir doutores com órfãos. O Evangelho é capaz de unir aqueles que têm um gabarito, que tudo sabem, que tudo fazem, com aqueles que ninguém conseguem olhar a virtude diante dos olhos humanos ou diante dos olhos das pessoas. O Evangelho tem a capacidade de fazer um homem andar com um menino. O Evangelho tem a capacidade de fazer um homem maduro, um homem douto, um homem que estava doutrinando um corpo místico chamado igreja, e incluir a vida daquele que ainda não era nada, como se já fosse. O Evangelho tem poder de ligar as pessoas fraternalmente. Deixa eu dizer para você algo, igreja brasileira, que eu vejo aqui e não vejo em outros países. Nós precisamos parar de ter o espírito de vítima, espírito vitimizado. A igreja brasileira tem um espírito muito vitimizado. Sabe o que acontece quando chega alguém de posse na igreja? E começa a andar com o pastor só anda com quem é rico agora. Vítima. Vítima. Isso não acontece nos Estados Unidos. Eu nunca vi alguém reclamar disso nos Estados Unidos, porque a nossa mentalidade é vitimizada. Mas se nós compreendemos o Evangelho une doutos e indoutos, homens e meninos, ricos e pobres, pretos e brancos, vermelhos, amarelos e quem quer que seja. Quando nós compreendemos o que o Evangelho de Cristo fez por nós, nós vamos parar de ser vítimas e vamos colocar à mercê daquilo que Cristo pode fazer em nós. É isso, irmãos. Chegou a hora de nós olharmos para as Escrituras e dizer assim: eu fui alvo desse mesmo amor. Deixa eu dizer para você, eu não sei qual era a expectativa de Timóteo. Eu não sei se ele imaginava que um dia um homem como Paulo cruzaria o teu caminho. Agora eu posso lhe dizer algo com total convicção: eu não acredito que Timóteo andava resmungando pelos cantos da casa.
Sabe no que eu acredito? E no que a Bíblia me respalda? É que havia mulheres sábias do lado dele. Havia uma avó, uma mãe, que mesmo sem a carência de um pai judeu, de um pai voltado às Escrituras, voltado aos ensinos do único Deus de Israel, ou letrado, a avó e a mãe oravam: um dia, meu filho, vai passar um mestre pela nossa casa. Você talvez foi desprezado pelos rabinos. Talvez você não conseguiu entrar na escola rabínica porque o seu pai não era um judeu. Mas um dia alguém vai chegar para resgatar a sua orfandade e vai fazer de você um homem de Deus, douto, pautado nas Escrituras, e você vai fazer grandes coisas em Cristo Jesus. Se isso não mexer com você, eu não quero saber o que mexe, porque isso mexe comigo. Um dia, Deus olhou para mim numa casa desestruturada com 5 anos. E Ele disse: eu vou colocar uma estrangeira no teu caminho. Ela vai tirar de você aquilo que nem os seus pais conseguiram ver. Ouça isso pelo Espírito, em nome de Jesus. Se você deixar de se fazer de vítima, talvez Deus pode enviar pessoas ao seu caminho, que vai ver em você aquilo que nem os seus pais conseguiram enxergar. E essa pessoa vai ser como um resgatador da sua vida. Ela vai vir e vai dizer assim: olha, eu, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus, e o meu irmão Timóteo, que hoje está doente, hoje não sabe muito, mas um dia será tão grande como eu sou hoje. Isso me treme por dentro. Isso me treme, porque só o Evangelho consegue promover um amor fraternal desse. O currículo de Paulo extenso, irmãos. Vai ver o currículo dele: naufrágios, passei por 2, açoites, muitos açoites, perseguido, oprimido, açoitado. Ah, irmãos, quantas coisas aquele homem fez. E depois de tudo aquilo, ele fala: olha, da tribo, Paulo era romano. Paulo era da tribo de Benjamim. Ei. Quando chegou uma hora, ele disse assim: eu vou deixar tudo isso para ganhar o coração de Cristo. Ele não fez aquilo à toa. Ele fez aquilo para que outros também pudessem seguir o seu caminho. Deixa eu dizer para você uma coisa, irmãos. Nós precisamos uns dos outros. Ei, quebra da mentalidade que possa haver dentro de você, que você pode viver isolado e viver bem. Não existe isso. Quebra de dentro de você que você é autossuficiente. Não existe isso. Dentro de um corpo, todas as juntas e medulas, bem ajustadas, bem ligadas, é que cooperam para o crescimento do corpo. Ninguém aqui pode viver isolado do corpo. Ninguém. Eu preciso de você, irmãos. Você precisa de mim. E nós juntos é que nós podemos expressar a bondade, a fidelidade, a misericórdia e o amor do Senhor para as nações, para o mundo. A maior estratégia de evangelismo que existe é a própria unidade do corpo. É a realidade espiritual de 2 povos. Ele fez um só homem. Essa é a realidade. E o Evangelho promove isso. Por isso, em nome do Senhor Jesus, quebra o seu pensamento de vítima hoje. Você não é pequeno assim. Você não é menor assim, não. Você não é coitado, não. Você não é, não tem nada disso não. Isso aí é coisa da alma, coisa do século 21. Aquilo que é escrito desde a eternidade e para a eternidade diz quem você é em Cristo Jesus. E quem você é que vale. Anula aquilo que não vale, irmãos. Anula sofisma, anula filosofias, anula, irmãos, anula essas coisas. Anula a autoajuda. A sua ajuda já veio do alto há mais de 2000 anos atrás. Anula isso de você e confia no Senhor seu Deus, e será salvo tu e tua casa.
É isso. É isso. É isso que nós precisamos. Irmão, nós precisamos quebrar o espírito de vitimismo, de se vitimizar, que precisamos quebrar o espírito de francisquismo. Um é pobre e o outro é rico. Irmãos, aquele, que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo as suas riquezas em Cristo. É muita coisa, irmãos. Se você acha que você não tem nada, meu querido, eu vou te apresentar o quanto você tem. Nós temos tudo com Ele. Tudo, não nos falta nada quando estamos em Cristo. Não nos falta nada quando estamos em Cristo. Eu queria ser ousado, talvez me falta ousadia, mas eu queria ser ousado para pedir para algumas famílias aqui, que quando acordavam pela manhã, não tinham pão na mesa, comiam feijão, irmãos, puro, mas se alegravam em Cristo Jesus, se alegravam na riqueza do teu poder. Eu queria poder levantar e falar: levanta, mostra para a igreja o que o Senhor fez com você. Porque em Cristo, irmãos, você pode comer picanha um dia e ser feliz, e no outro comer ovo com pão e ser feliz da mesma forma. Irmãos, outra hora eu estava pregando aí, a semana passada, eu estava pregando numa igreja, para homens, numa igreja de 3.000 pessoas, ontem eu estava pregando numa igreja de 15 homens, irmãos, alegria mesma, o desejo de expressar o Cristo da mesma forma, porque eu não sou vítima por estar em um lugar ou em outro, nós somos em Cristo mais do que vencedores, queridos. Por isso nós quebramos com o pensamento de vítima, quebramos com o pensamento de que nós somos pobres e o outro é rico. Não existe isso. Existem riquezas disponíveis para todos. Talvez você só não foi chamado para acessá-las ou não tem maturidade para acessá-la. Porque o herdeiro, quem é herdeiro com Cristo? O herdeiro, se ele for menino, de nada ele desfere de escravo. Deus não confia riquezas para meninos, só para filhos maduros. Olha outra coisa aqui interessante. É interessante que eles dizem a seguinte coisa. Eles falam assim no versículo 4. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. É interessante que as igrejas mais poderosas a quem Paulo escreve, ele enaltece a fé e a confiança que havia desses irmãos em Cristo. Cara, talvez para nós hoje aqui, na Vinde, aqui em Guarapari, seja mais simples culturalmente ouvir isso. Mas para quem estava numa cultura politeísta, aonde, por exemplo, em Colossos, aquela cidade estava debaixo de um ataque fortíssimo de heresias de outros deuses, isso não é qualquer coisa. Isso não é qualquer coisa. É como você chegar em Éfeso e dizer para os efésios, os irmãos de Efésios: eu tenho olhado a fé que vocês têm em Cristo Jesus. Irmãos, não era fácil ter fé em Cristo Jesus em Éfeso. Um lugar extremamente pagão. Agora eu comecei a pensar, e eu comecei a trazer à memória, o que isso aplica para nós aqui hoje? E eu quero dizer, eu quero liberar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Talvez nós não somos pressionados pelas muitas religiões, porque ninguém bate na nossa porta, a não ser que você fique em casa domingo de manhã, aí vai alguém bater lá. Mas olha só, mas ninguém bate na nossa porta com constância, com frequência, para dizer que a gente tem que mudar de religião. Então talvez, no mundo ocidental, e na cidade chamada Guarapari, seja fácil dizer que somos fiéis em Cristo Jesus.
E o que isso implica e o que isso aplica para nós então? Vou ser verdadeiro com vocês. Existem muitas pessoas que frequentam as igrejas, mas não têm depositado toda a sua fé em Cristo Jesus. Não tem. Pessoas que estão muito aquém daquilo que Cristo tem para elas, porque elas confiam em muitas coisas, em vez de ter a sua fé depositada em um só lugar. Vamos ser realistas, vai, irmãos, não me olha com essa cara não. Vamos ser realista. Quantos de nós confiávamos naquela campanhazinha do lenço que você foi fazer? Onde o lenço era a prioridade, a vassoura. 21 dias para 20 não sei quanto, para um ano de vitória, sei lá como que era. Quanta gente, irmãos. Quantos de nós, até o dia de hoje, até o dia de hoje, nós identificamos aquela irmã poderosa, que tem revelamento e revelação, e a gente dá aquela ligadinha para ela, quando a gente precisa de algo. Não, vocês não fazem isso não. A gente dá aquela ligadinha, despretensiosa. Tem alguma coisa aí para mim? Quantos de nós, olha aqui, isso é sério. Quantos de nós andamos tortuosamente, confiando na nossa própria força? Aí chega uma época do ano, a gente separa uns trocados e vai ganhar com Deus. Irmãos, vamos ser verdadeiro, vai. Vamos ser de verdade. Vamos ser de verdade. Vamos ser de verdade. Quantos de nós, irmãos, abençoamos pessoas só para falar para outros que a gente está fazendo? Não, vamos ser verdadeiro e deixamos de colocar a nossa confiança em Cristo Jesus, cara. Deixamos de olhar para Ele e falar: Senhor, se eu sou o que sou, se eu posso fazer o que posso fazer, se eu exerço o que eu exerço, se há em mim alguma coisa boa, é porque o Senhor um dia imputou em mim, inseriu na minha vida isso, e eu quero viver essas dinâmicas com a minha fé totalmente depositada em Ti. Cara, quanta gente já deixou essa igreja aqui, as cadeiras estão vazias por causa da chuva. Mas quanta gente já saiu dessa igreja aqui, irmãos, porque não receberam um telefonema do pastor, irmãos, achando que o pastor é o salvador da pátria. Ei, querido, deixa eu dizer para você, existe um bom pastor, e o nome dele não é João Muniz, o nome dele é Jesus Cristo, o Nazareno, o Messias, o Salvador, o Redentor, o Senhor. Ele é o bom pastor, e nele deve estar toda a nossa confiança. Nele deve estar toda a nossa confiança. Porque os homens podem falhar e te decepcionar, queridos. É fácil de homens se decepcionarem. Eu vejo, irmãos, eu sou pastor dessa igreja. Gente, como tem gente que se decepciona fácil. Eu fiz uma reunião com os irmãos hoje, não vou nem falar com quem foi. E aí teve um irmão que falou assim: mas as pessoas falaram mal de mim. Eu falei assim: pega o meu sapato aqui. Pega aqui. Faz 5 anos que as pessoas falam mal de mim e eu não deixei de pregar o evangelho. Ei, pensa uma coisa, queridos. Nós estamos preparando uma igreja para os últimos dias. E nos últimos dias, o que vai valer é a nossa fé em Cristo. É a nossa fé em Cristo. Deposita a sua fé em Cristo, coloca a sua fé em Cristo. É interessante, queridos, que eles não depositaram a fé em nenhum outro lugar. Tanto é que Paulo fala, e eu encerro com essa fala de Paulo, no versículo 5 de Colossenses, quando ele diz assim: olha, por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito do qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Existe uma virtude, queridos, que só o Evangelho pode produzir em nós. Porque o Evangelho é a mensagem de alguém que desceu de um lugar, se tornou homem, se tornou servo, morreu a morte de cruz
e trouxe redenção para todos nós. E um dia ele se acendeu, depois do 40º dia, depois de 40 dias, ele se acendeu aos céus dos céus. Mas houve um anjo que estava naquele lugar que disse: por que vocês olham e estão entristecidos? O mesmo Jesus que vocês veem subir, um dia voltará. A nossa esperança está nos céus, porque o penhor da nossa salvação, que é o Espírito, ele veio com ordens, com instruções da parte de Cristo, para nos guiar sobre toda a verdade, e uma das verdades é: aquele que há de vir virá, e não tardará. Por isso a nossa esperança está nos céus, um lugar que é incorruptível, porque nós vivemos dias de batalhas. Quem tem lutado aí? Quem tem passado por batalhas? São muitas. São muitas. Muitas batalhas. Estamos vivendo dias de guerras, queridos. Quem tem enfrentado umas lutinhas aí? São muitas. São muitas batalhas, são lutas visíveis e invisíveis. Teve lutas que militaram para você não chegar aqui hoje. Tem lutas que estão acontecendo enquanto você está aqui. Teve lutas que já aconteceu no momento da adoração, que aconteceu no momento da oração e agora está acontecendo na palavra. Lutas. Mas deixa eu dizer para você algo que deve trazer esperança ao nosso coração. Nós temos uma esperança que foi depositada em um lugar que não conhece variações. Se nós esperássemos por algo que estivesse na mesma dinâmica que a nossa, nós seríamos os piores dos miseráveis. Paulo fala: se toda a nossa esperança se resumisse naquilo que nós víssemos, seríamos os piores dos miseráveis. Romanos 5, 2 a 5 diz assim: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança, e a esperança não traz confusão. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quer viver livre das confusões internas e externas? Coloque a sua confiança no lugar certo. Na esperança não há confusão. Na esperança não há confusão. Isso aqui pode desfalecer, mas existe algo dentro que vai se renovando, irmãos. Que se renova na esperança. Isso aqui talvez nós podemos perder às vezes a luta. Mas o que está dentro, irmãos, vai esperando, vai depositando a esperança no lugar correto, vai aguardando, vai crescendo, vai evoluindo, até que tudo seja manifesto diante dos nossos olhos. Queridos, deixa eu dizer para você uma coisa. Essa esperança é algo tão poderoso que nós precisamos compreender. Existem mistérios que outrora estavam ocultos e a nós foram revelados. Entre eles está um mistério de 1 Coríntios 15, versículo 51. Paulo fala: eu vou lhe contar um mistério. Qual é esse mistério? Nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados. É como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, não se desfaleça, não entrega os pontos, confia, espera, almeja, anseie por essa esperança. Porque aquilo que é corruptível vai chegar uma hora que vai se revestir de toda a incorruptibilidade. Então veremos ao Senhor não mais como um reflexo, mas como somos conhecidos, também o conheceremos.
Essa é a nossa maior esperança. Coloque nos seus pés, por favor. Essa é a nossa maior esperança. Essa é a nossa maior esperança. Eu não sei aonde você tem depositado a sua fé, a sua esperança, mas nós precisamos permitir que o Evangelho de Cristo produza em nós as virtudes pelas quais Ele nos foi deixado. Eu não sei aonde você tem aguardado, eu não sei aonde tem estado as suas expectativas. Ei! Se você esperar no lugar errado, você vai se decepcionar. Se você esperar no lugar errado, você vai se decepcionar. Existem pessoas aqui hoje que estão esperando a afirmação paterna até o dia de hoje e não encontraram. Talvez Cristo está dizendo para você: olhe para as virtudes do Evangelho. Entre elas está o perdão e a esperança. Perdoe e agora canalize a sua esperança para o lugar correto. E você não vai mais precisar depender da palavra de um pai que foi feito de carne e osso igual a você. Você vai honrá-lo porque você o perdoou. Você vai amá-lo porque o Evangelho te alcançou. Mas a sua esperança vai estar no lugar correto. Pensa nisso com um pouco mais de carinho, porque nós precisamos mudar as dinâmicas daquilo que conduz a nossa vida. Tem tanta gente decepcionada, irmãos, frustrada, por conta daquilo que não aconteceu, e quer ouvir a verdade? Que porventura, talvez nem vá acontecer. Mas a boa nova é: em Cristo existe uma viva esperança. Em Cristo existe uma viva esperança. Em Cristo existe uma esperança que não nos decepciona. E jamais nos decepcionará. Cristo deve ser a nossa esperança. Nele deve estar depositado toda a sua confiança. E quem nele deposita a confiança, vive virtudes que são inimagináveis. Porque a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que nem chegou ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deixa Deus te tirar, talvez tirar o seu foco de um lugar que não pode suprir a sua esperança. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Cristo